Oi pessoal, boa noite. Bem, o Jornal Nacional certamente vai manchetear os acontecimentos do dia, vai repercutir as principais declarações de autoridades, de juristas, de advogados, vai repercutir uma briga entre o presidente da República e o presidente da OAB. Certamente vai repercutir também as informações sobre os vazamentos, né? A continuidade das investigações. E o que nós estamos vendo, eu peço a você permissão até para fazer um desabafo aqui. Porque não é esse debate que eu gostaria de estar presenciando no Brasil, nesse início de um novo tempo, com o ressuscitar das esperanças que todo o processo eleitoral proporciona, não é? Nós estamos verificando que, infelizmente, o debate que estamos travando... Onde é que está o microfone aqui? Acho que eu esqueci do microfone. Não sei se o som está saindo aí. Deixa eu pegar o microfone que está aqui no chão, ó. Vamos lá. Então vamos ver aqui, o microfone está aqui agora. Agora vamos repetir então. Bem, eu estava dizendo que não é necessário esperar o Jornal Nacional para saber o que ele vai repercutir hoje, né? Nós já temos aí um noticiário do dia que foi explorado nas redes sociais e certamente esse jornal, que é o de maior audiência no país, né, o Jornal Nacional, vai explorar esses temas do momento, fazendo com que a sua repercussão tenha a dimensão do tamanho da audiência que deseja a emissora. Então, olha, vamos conversar um pouco sobre isso. Qual é o tema principal hoje a ser abordado? Lá a questão do indígena, houve invasão, não houve invasão? O Ministério Público já tem posição a respeito. Essa questão do presidente da OAB, e vocês testemunharam que eu critiquei duramente o presidente da OAB quando ele se manifestou da forma mais chula, mais imprópria possível para quem preside uma instituição que tem história no país. E duramente eu abordei essa sua postura, né, de dizer que o ministro Moro agia como se fosse chefe de uma quadrilha. É claro que a OAB, o presidente da OAB, tem todo o direito de opinar sobre os vazamentos, sobre o procedimento da Polícia Federal, sobre o processo em curso, o inquérito. Pode opinar, é evidente que pode. Mas essa extravagância verborrágica, né? Isso nos leva a acreditar que estamos vivendo uma esquizofrenia histórica no Brasil. E que é preciso perguntar: que germe contaminou o cérebro das pessoas, desde o Planalto até a superfície? Porque, infelizmente, nós estamos verificando que esse debate exacerbado não tem o bom senso como predominância. Não há inteligência nesse debate. Desculpem, eu quero fazer esse desabafo agora, não é? Porque imagino que os brasileiros estão esperando um outro tipo de debate. Desejavam, ao eleger, um outro tipo de discussão no Brasil. Ao invés de discutir hackers, república de hackers, ou república de banana, ao invés de discutir nepotismo, ao invés de discutir vazamentos criminosos, ao invés de ficar discutindo se as mensagens trocadas entre
entre juiz e procurador são mensagens ilegais, não são republicanas, ao invés de ficar discutindo em primeiro plano estas questões, nós deveríamos estar discutindo o que interessa realmente ao povo brasileiro, sobretudo ao brasileiro mais sofrido, o emprego. Como é que estamos de emprego no país? O crescimento assustador do desemprego está preocupando a todos os homens lúcidos dessa nação. Não há como não ter esta preocupação. O desemprego cresce. A economia não cresce. A economia está parada. Houve um mergulho do produto interno bruto. Nós teríamos que estar discutindo como promover o desenvolvimento nacional. Essa é a questão essencial para o Brasil e para os brasileiros. Vamos sim colocar na mesa de debate todas essas questões que foram suscitadas. Não era o que nós desejávamos, mas elas estão aí sobre a mesa. Então hoje, vocês ouvirão, já estão, obviamente, acompanhando nas redes sociais e nos sites essa discussão em torno da posição do presidente da República e do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. É óbvio que eu não concordo com o destempero do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil e também não posso concordar com as declarações do presidente da República neste caso. Nós temos que preservar o presidente desses debates porque cabe a ele administrar uma nação com problemas quase que insuperáveis. Nós estamos verificando que aqueles que foram derrotados nas urnas, especialmente o PT, começam a apostar no quanto pior, melhor. Eu fui derrotado nas urnas, mas essa não é a minha aposta. Eu quero o melhor para o povo brasileiro. Eu torço para que o governo acerte sempre. Só não me peçam para aplaudir o erro do governo. Não faz bem ao país, de forma alguma, apoiar e aplaudir o erro. A crítica construtiva é necessária e ajuda. Aplausos ao erro. Aliás, Santo Agostinho é que foi sábio ao dizer que prefiro aqueles que me criticam porque me corrigem àqueles que me bajulam porque me corrompem. Apoiar, sim, bajular, não. É evidente que, se há erros, eles devem ser colocados à luz para que possam ser corrigidos. Este é o nosso dever. Muitas vezes nós nos sentimos constrangidos até em apontar o erro, porque sempre há uma interpretação inadequada em relação a esse comportamento de quem aponta o erro. Se aponta o erro é porque quer o mal do governo, e não é este o nosso objetivo quando apontamos o erro, não é? Então, eu estou dizendo que não concordo com as afirmativas do presidente, neste caso, dirigidas ao presidente da OAB. Não havia necessidade disso. É claro que o presidente da OAB errou, foi descarado, né? Foi descarado, agiu com desfaçatez, mas o presidente não podia jogar no mesmo campo da desfaçatez. Eu creio que muitos não gostarão do que eu estou dizendo, mas é preciso ter posição. Me cobram sempre, olha, não fique em cima do muro. Eu nunca fico em cima do muro. O que eu não posso é alimentar esse confronto da extrema esquerda com a extrema direita toda hora, né?
alimentar esse confronto, essa dicotomia, não contribui para que o país se desenvolva, para resolver os nossos problemas. Nós deveríamos, sim, ao invés de estar discutindo essas questões, e não estou aqui responsabilizando este ou aquele por colocarem essas questões na pauta do debate nacional. Não. Estou dizendo apenas que é lamentável que nós tenhamos que estar discutindo essas coisas. Eu vou continuar discutindo, porque é inevitável. Essas questões é que estão sendo colocadas e nós temos que discuti-las. Temos que nos posicionarmos em relação a elas. Mas certamente eu gostaria de estar discutindo o emprego, o crescimento econômico, a solução para esse crescimento exorbitante da dívida pública, a reforma do sistema bancário, porque hoje o sistema bancário coloca de um lado os filhos do paraíso, que são os banqueiros, e de outro lado os seus reféns, que são os brasileiros de modo geral, já que as famílias brasileiras se endividam cada vez mais, Hoje, 64% das famílias brasileiras estão endividadas. Esta é a realidade deste momento, uma realidade cruel, e nós, então, gostaríamos de estar discutindo essas questões, o ajuste fiscal, o que o governo está fazendo para arrumar as contas que foram desarrumadas nos últimos anos. Nós deveríamos estar debatendo com mais profundidade as privatizações. Há poucos dias tivemos a privatização da BR, que teve um lucro de 3 bilhões e 200 milhões de reais no ano passado e foi privatizada. O controle acionário da BR foi privatizado por 9 bilhões de reais. Portanto, foi um bom negócio. Certamente um grande negócio para quem comprou, porque não privatizou as ações, o governo privatizou o controle acionário. Nós não sabemos quem controlará ainda, mas houve a privatização do controle acionário da BR. Então, estas questões é que nós deveríamos estar debatendo para ajudar o presidente, não para atrapalhar, para ajudar, para que ele acerte, para que ele faça o governo que o povo brasileiro espera. Não só essas questões, mas também aquelas de sempre, na educação. Nós estamos em retrocesso em matéria de educação no país, é só verificar a nossa posição no ranking da educação entre os países do mundo, A saúde pública, que há aí um caos ainda. Hoje a notícia é que o governo está revendo a questão do Mais Médicos, a utilização de médicos cubanos, com outro modelo. A saúde do povo, que deveria ser a suprema lei, no Brasil é um caos verdadeiro. Então, estas questões é que deveriam estar em primeiro lugar no debate nacional. Eu me apressei um pouco, até cheguei, nem arrumei o microfone, veja aí, foi rápido, exatamente para até me antecipar ao noticiário aí do Jornal Nacional e colocar a nossa posição em relação a estas questões. Eu publiquei hoje várias informações aqui na nossa página, também no Twitter, no YouTube. Aqui está: o Ministério Público Federal declarou que não há indícios de invasão na aldeia indígena que fica no oeste do Amapá após a morte de um indígena e denúncia de conflito com garimpeiros. A morte do líder indígena está sendo investigada, embora até mesmo a ONU já tenha corrido para acusar o Estado brasileiro de agressão aos povos indígenas. Portanto, veja que há muita precipitação. É aquilo que eu coloco no campo da esquizofrenia, As pessoas começam a ver fantasmas em todos os lugares. Você vê que até a ONU se precipita. Está havendo uma investigação. Então,
não há razão para uma acusação desse porte antes que a investigação se complete, não é? E aí vem aqui o tiroteio, sobre o qual já me referi, né? O tiroteio, esse tiroteio entre o presidente da OAB, que o presidente da OAB diz que vai ao Supremo Tribunal Federal para que Bolsonaro explique a morte do pai. Enfim, uma discussão que nós poderíamos ter evitado, né? Não é uma discussão necessária, ela poderia ser evitada. Infelizmente, ela não foi evitada. E nós ficamos preocupados com o que está ocorrendo no país. Está terminando o recesso, na próxima quinta-feira nós voltaremos ao Congresso Nacional, terei a oportunidade de comentar essas questões da tribuna do Senado, que é o local mais adequado para este debate, não é? Até porque pode existir o contraponto. E nós temos, nesta fase agora do segundo semestre do Legislativo, desta sessão legislativa, os temas importantíssimos chegando ao Senado. A reforma da Previdência, que sairá da Câmara para o Senado, e essa reforma é a reforma do sacrifício do povo brasileiro. É preciso repetir sempre isso, não é uma reforma para ser aplaudida, não é uma reforma para ser comemorada. O governo pode comemorar, porque é óbvio que atendeu a sua pretensão de alcançar uma economia, segundo ele, de 933 bilhões de reais em 10 anos, mas seguramente o sacrifício da população, especialmente aqueles que recebem de aposentadoria até 2 salários mínimos, né, que responderão por cerca de 80% desta economia. Então é realmente uma reforma da Previdência de sacrifício, mas necessária. Porque jogaram a Previdência no chão, o sistema previdenciário brasileiro foi jogado no chão, e se nós não fizermos essa reforma agora, certamente no futuro corremos o risco de não ter recursos para o pagamento das aposentadorias dos trabalhadores brasileiros. Mas é preciso confessar, é preciso ter clareza e ser franco com o povo do país. Essa reforma fará com que o brasileiro trabalhe mais tempo, pague mais e receba menos. Sem dúvida nenhuma, essa é a consequência desta reforma de sacrifício, por isso eu digo que ela não deve ser comemorada, não deve ser aplaudida, mas ela é necessária para evitar um dano maior, para evitar um colapso logo à frente. E depois, nós teremos que discutir a reforma tributária. Houve uma conversa que nesse ano não sai a reforma tributária. Nós estamos atrasados, não é possível empurrar para o ano próximo. Temos que correr atrás desse prejuízo. É preciso fazer, sim, uma reforma tributária esse ano. É a mais importante do ponto de vista do crescimento econômico, da geração de empregos, do desenvolvimento com justiça social. É uma reforma fundamental. Enxugar esse modelo tributário, que é assustador, está muito longe do modelo tributário da Europa, da Ásia e dos Estados Unidos. Nós perdemos muito em razão desse modelo retrógrado, né? Superado, atrasado. Nós temos que tributar mais na renda, menos no consumo. Tributamos demais no consumo e, com isso, reduzimos a capacidade de consumir dos brasileiros. Com a alteração, com a inversão desta prioridade, certamente nós teremos o consumidor mais capacitado a consumir e, com isso, a indústria terá que produzir mais, o comércio terá que vender mais, a roda da economia vai girar com mais força, o governo vai arrecadar mais com toda a segurança. E nós teremos o ônus distribuído entre todos. Quem pode mais, paga mais, quem pode menos, paga menos. E também no que se refere à distribuição da receita, não é? Aqueles que estão lá no município, que reclamam que o município é prejudicado, é sacrificado, nós teremos um sistema eletrônico, se esse projeto for aprovado, que é o projeto do Luiz Carlos Rauli. Se ele for aprovado, nós teremos um sistema eletrônico, online, a Receita recebe, o que é da União vai para a União, o que é do Estado vai para o Estado, o que é do município vai para o município.
alguma coisa importante? Os devedores da Previdência. Os devedores da Previdência, isto é algo que certamente nós vamos esperar do governo providências claras a respeito de transparência, divulgação das providências adotadas, não é? Porque são mais de 400 bilhões de inadimplência. É evidente que boa parte dessa inadimplência já foi para o espaço, não se recupera mais. São empresas quebradas, empresas falidas, por exemplo, a Varig, a Transbrasil, mas há pelo menos 200 bilhões de reais que podem ser recuperados. O governo precisa, com clareza, aliás, eu gostaria que o presidente da República convocasse uma rede de rádio e televisão para agradecer o povo brasileiro por aceitar e até apoiar esta reforma de sacrifício. Depois, agradecer à Câmara dos Deputados pelo apoio, pela aprovação da emenda e por ter trabalhado para melhorar um pouco a proposta que saiu do Executivo. Depois, pedir ao Senado agilidade na aprovação da reforma. E mais do que isso, evitar especulações, porque já estão dizendo que o governo vai liberar recursos para que os senadores votem favoravelmente a esta proposta. Então o presidente da República tem que se antecipar. Se vai liberar recursos, tem que ir para a televisão e anunciar ao país. O governo vai liberar R$1 bilhão, estou supondo que seja em torno disso, de 5 ministérios, para todos os senadores, não apenas aqueles que votarão favoravelmente a reforma da Previdência, para todos os senadores, porque nós não queremos balcão de negócios, nós não queremos comprar o voto de ninguém. Esta tem que ser a posição do presidente da República e aproveitar esta rede de rádio e televisão para dizer o que o governo está fazendo para cobrar dos grandes devedores. Os grandes devedores são alguns empresários milionários, né, tubarões, que estão sendo inclusive investigados pela Operação Lava Jato, e temos bancos, os bancos privados e públicos, grandes bancos, os que são os beneficiários que vivem no paraíso, que é o Brasil, o paraíso desse sistema financeiro que privilegia os bancos e castiga a sociedade, não é? Então, os bancos são devedores, inclusive banco público. É preciso que o governo, então, diga o que está fazendo ou o que vai fazer para receber o dinheiro dos grandes devedores do sistema previdenciário brasileiro que quebrou, que faliu. E certamente a responsabilidade, em parte, é da inadimplência, ou seja, dos grandes devedores. E em outra parte, é o desvio de finalidade. Os recursos que foram desviados da Previdência por intermédio da DRU, que é a desvinculação dos recursos da União, os recursos foram tirados do caixa da Previdência para tapar outros buracos da administração federal, não é? E depois as desonerações, que também retiraram bilhões de reais do sistema previdenciário brasileiro. Olha, muito obrigado a todos vocês aí pela companhia nesta hora da noite. Uma boa noite a todos e até amanhã.